Olá, canal Audioecast, Economia e Política com Lutero. Sigamos ao nosso módulo de leituras e resenhas. Último vídeo da série Lutero, Economia e Política, papel do poder político. No entanto, há entre os comerciantes uma grande queixa contra os nobres ou ladrões por causa do grande perigo que correm em sua atividade comercial. Às vezes são presos, espancados, extorquidos, roubados, etc. Mas se estivessem sofrendo por causa da justiça, os comerciantes que aguentam essas coisas naturalmente seriam gente santa. É claro que alguém pode sofrer uma injustiça diante de Deus, que ele precisa pagar pelos outros por encontrar-se na sua companhia e pagar pelo pecado do outro. Injustiças tão graves e roubalheiras não cristãs são praticadas em todo o mundo, até pelos próprios comerciantes entre si. Não é espantoso, por isso, que Deus faz com que bens tão formidáveis adquiridos injustamente sejam novamente perdidos ou roubados e que os próprios comerciantes sejam espancados e presos? Afinal, Deus tem que aplicar a justiça. Aliás, ele se deixa glorificar como verdadeiro juiz no Salmo 11, no verso 7. Não quero, com isso, perdoar os ladrões de estrada ou assaltantes ao dar-lhes permissão para roubar. A culpa é dos príncipes territoriais, que devem manter suas ruas e estradas seguras, tanto para o bem do mau elemento como do honesto. Cabe aos príncipes punirem e impedirem tais negócios injustos, fora da ordem, para que seus súditos não sejam explorados tão descaradamente pelos comerciantes. Enquanto não fazem isso, Deus usa os cavaleiros e assaltantes para isso. Através desses castiga a injustiça dos comerciantes. Eles serão seus diabos, da forma como Deus atormentou o Egito e todo mundo com os diabos, ou destruiu-os através de inimigos. Assim também castiga uma pessoa perversa com outra. Além disso, Deus dá a entender que os cavaleiros não são tão ladrões quanto os comerciantes. Estes roubam todo o mundo diariamente, enquanto um cavaleiro assalta uma ou duas pessoas, uma ou duas vezes por ano. Certamente, eu teria muito a dizer sobre as empresas comerciais, mas a ganância e a injustiça são tamanhas que nada pode ser encontrado nelas que possa ser negociado de consciência tranquila. Quem é tão ingênuo a ponto de não ver que as empresas comerciais não passam de puros e autênticos monopólios? Estes são proibidos até pelos códigos civis pagãos como algo notoriamente prejudicial em todo o mundo, para não falar do direito divino e da lei cristã. As empresas comerciais têm todas as mercadorias em seu poder e com elas fazem o que bem entendem, praticam insolentemente os golpes mencionados antes, aumentam ou baixam os preços à metade e pressionam e arruinam todos os comerciantes pequenos, assim como o tubarão trata os peixes pequenos no mar. Eles agem como se fossem senhores sobre as criaturas de Deus, livres de todas as leis da fé e do amor. Por isso, se tem que pagar em todo o mundo os preços que eles fixam para as especiarias. Eles ainda alternam das seguintes formas: este ano levantam o preço do gengibre, ano que vem do açafrão, ou vice-versa.
Assim não sofrem nenhum prejuízo ou perda, nem correm riscos. Há sempre uma compensação. Se o gengibre estragar ou vier a faltar, eles compensam no açafrão e vice-versa. Desse modo, o lucro está garantido. Isto é contra a natureza, não só dos bens comerciais, mas de todos os bens temporais, dos quais Deus quer que fiquem sob risco e insegurança. Porém, eles deram um jeito de ter lucro certo e eterno através de mercadoria incerta e arriscada. Mesmo assim, precisam sugar o mundo inteiro. Todo o dinheiro tem que entrar e flutuar para o bolso deles. Como é possível que, num procedimento legítimo e coerente com Deus, uma pessoa se torne rica em tão pouco tempo a ponto de conseguir comprar reis e imperadores? Como eles conseguiram que todo mundo fosse obrigado a fazer comércio com riscos e perdas, ganhando este ano e perdendo no outro? Enquanto isso, eles ganham sempre e eternamente, compensando sua perda com lucro maior. Não será surpresa se daqui a pouco eles se apoderarem de todos os bens da terra, pois 1 centavo certo e eterno é melhor do que 1 florim incerto e temporário. Agora, essas empresas sempre negociam apenas com florins certos e eternos em troca de nossos centavos incertos e temporários. Quem se surpreende se eles viram reis e nós mendigos? Reis e príncipes deveriam cuidar disso e impedi-lo com uma justiça rigorosa, mas ouço que eles estão com o rabo preso e as coisas acontecem conforme diz Isaías 1:23. Os teus príncipes são cúmplices de ladrões. Enquanto isso, eles mandam enforcar ladrões que roubam 1 ou meio florim e andam com aqueles que saqueiam o mundo inteiro e roubam mais do que todos os outros. Assim se confirma o dito: os ladrões graúdos enforcam os miúdos. O senador romano Catão dizia: os ladrões pequenos estão acorrentados nas cadeias, mas ladrões notórios vestem ouro e seda. Mas, enfim, o que Deus vai dizer sobre isso? Fará o que diz através de Ezequiel 22:30? Fundirá príncipes e negociantes, um ladrão com outro, com chumbo e estanho, como quando se queima uma cidade? Não sobrarão príncipes nem comerciantes. Tenho medo de que tudo isso está prestes a acontecer, pois de qualquer forma, sequer estamos pensando em nos corrigir, por maiores que seja o pecado e a injustiça. Também Deus não pode deixar a injustiça sem castigo. Recomendação final de Lutero. Por isso também ninguém precisa perguntar como poderia estar de consciência tranquila nas empresas. Não há outro conselho senão este: largue disso, que não vai mudar. Se as empresas permanecem, o direito e a honestidade desaparecerão. Se quisermos que o direito e a honestidade predominem, as empresas precisam desaparecer. A cama é muito estreita, diz Isaías 22:20. Alguém tem que cair fora. A coberta é muito estreita e não consegue tampar ambos. Ora, sei muito bem que não vai agradar o que estou escrevendo. Talvez eles ignorem tudo e continuem assim como são. Mas eu mesmo estou perdoado. Fiz minha parte para que, quando Deus vier com seu chicote, se perceba que o merecemos com justiça. Se eu tiver ensinado como isso, pelo menos, uma alma livrando-a do abismo, não trabalhei em vão. Mesmo assim, calculo que o estado de coisas chegou a um ponto tão grave e extremo que não mais consiga sustentar-se por si próprio. Não é por amor a mim ou para fazer-me um favor que alguém precisa deixar disso. Ninguém precisa aceitá-lo e considerá-lo
para teimar comigo e me contrariar. Quem está em jogo é você, não eu. Deus nos ilumine e nos fortaleça para que cumpramos a sua vontade. Amém. Terminamos aqui o livreto Economia e Ética, Lutero, Martinho Lutero para hoje. Carlos Borges, Comunidade Old Way, na antiga estrada, a moda antiga.